acabaram pedindo um préstamo, compraram com isso construir uma casa em Santiago, e o que eles pegaram uma mascada desse valor e compraram um terreno no sul do Chile. Ou seja, além da casa, comprou um terreno. Quando meu pai comprou o terreno lá no sul do Chile, todo mundo falou que ele estava maluco. Como assim? Tu está construindo uma casa e compra um terreno lá no sul do Chile? Um terreno que não tinha como chegar. Para tu chegar nesse terreno, que era à beira do lago, tu tinha que dar uma volta gigantesca de 1 hora e meia para chegar a vila, se chama assim? A vila, povo, o poblo. É uma vila? A vila mais próxima era 1 hora e meia da carretera até chegar lá, por um caminho de pedra, tem que ter um 4x4 para chegar. Caminho de pedra, é um caminho, estrada de terra. Estrada de terra, sofrendo pra caramba para chegar. A calamidade, para conseguir chegar. Uma coisa terrível. Quando tu chegava lá, morto de cansado, o carro todo estragado, ainda tinha que pegar uma estradinha menor para chegar à beira do rio, subir o carro dentro de uma balsa, cruzar o rio de balsa, no outro lado subir um negócio assim, quando eu chegava do outro lado ainda tinha que caminhar mais 1 quilômetro para chegar na beira do lago onde estava o terreno dele. E lá que ele decidiu comprar o terreno. Lá que ele decidiu comprar. Quando a gente chegava lá, e a gente foi, acho que em 15 anos fui uma vez no tempo. Nunca mais quis voltar. Quando eu cheguei lá, era só mato isso aí, entendeu? Chegamos lá. Não, do outro lado do mato está o lago. Mas como que a gente vai ao lago? Tipo assim, não, tem que tirar o mato. Mas pronto, a gente criticou muito ele por isso. Tá? Como é possível que ele, construindo uma casa em Santiago, onde a gente morava, ele comprou um terreno. Tá? Larga história comprida, ou longa história curta, não sei como se fala isso, como se diz isso aí. Uma longa história, foi uma longa história essa. Vamos deixar uma longa história curta. 30 anos depois, ele conseguiu tirar o mato, construir uma casa pré-fabricada, bem bonitinha. A casa em Santiago foi paga, o terreno já estava pago, a casa pré-fabricada foi paga à vista. E hoje em dia, na pandemia, eles foram morar lá no lago. A casa do lago, o terreno do lago, bem pertinho dali, o presidente comprou um terreno bem maior, né? O terreno dele era pequenininho, o terreno do presidente é bem maior. Pavimentação, tem umas carreteiras perfeitas, lindas. Todos os amiguinhos dele compraram terrenos, casas enormes por todo lado. Daí o terreno dele valorizou um monte. Ou seja, o terreno que ele comprou por esse valor valorizou um monte. A casa que ele construiu com tanto esforço, onde que a gente morou por 20 anos, valorizou um monte. Ele mora no sul do Chile e ele aluga a casa em Santiago e com isso mais a sua aposentadoria. Tranquilo. Abençoado lote no meio do mato que o seu pai comprou, porque teve lá o incidente lá do presidente. E se o presidente não tivesse ido morar lá, Ignácio, seria um bom investimento? Teria valorizado não tanto quanto valorizou, mas teria valorizado porque tem uma casa no lago, em qualquer lugar no mundo vai valorizando. Mas ao ponto que eu queria chegar em relação ao apartamento vazio. Meu pai, em 30 anos, tive em algum momento a propriedade dele alugada? Não. Não, né? Ele fosse um bom negócio ou um negócio ruim? Não, foi um ótimo negócio, né, Ignácio? Foi um ótimo negócio. Ele conseguiu viver das rendas no final da história? Ele Agora conseguiu. sim. Ele conseguiu, ele tinha duas propriedades. Agora, se ele não tivesse comprado esse terreno no sul do Chile, ele não conseguiria viver das rendas. Ele moraria em uma casa gigantesca. Ele teria que sair da casa para um apartamento menor ou vender a casa, daí monetizar e fazer algum esquema. Ou seja, ele construiu um patrimônio gigantesco, mas ele não conseguiu que esse apartamento ou que esses investimentos imobiliários se pagassem sozinhos. Como não se pagaram sozinhos, como não foram investimentos imobiliários pensados para ser alugados,
esse problema do medo do inquilino, do medo dele ficar vazio, não estava na mente dele, porque nunca foi pensado para isso. Agora, certo ou errado não interessa. O que interessa é que uma coisa foi pensada de um jeito e outra de outro. Na minha opinião, não que seja certo ou errado, mas na minha opinião, se você está construindo um patrimônio para comprar apartamentos que se paguem sozinho, você, além de construir patrimônio, que essa valorização que esse terreno teve, acontece com os apartamentos também. A casa também se valorizou. Os apartamentos também se valorizam do mesmo jeito. A única diferença é que, como você comprou ele para ser alugado, esses terrenos poderiam ser alugados por 20 anos, poderiam ser pago sozinho. Entendeu? Essa aqui é a grande diferença. Então, bora lá. Primeira coisa que você tem que ter claro é que não é tão ruim ter o apartamento vazio, porque ele se está valorizando de qualquer jeito, primeira coisa. Agora, com isso falado, você tem que saber enfrentar períodos de o apartamento ficar vazio mesmo. Então, tem que ter cuidado. Não? Normalmente, Ignácio, quanto tempo? Qual que é o período que a gente pode estimar que pode ser que esse apartamento fique vazio? Assim, tipo, você tem que se preparar, Boa mas pergunta. mais uma média. Boa pergunta. Os fundos de investimento imobiliário, quando eles compram um prédio completo, eles calculam aproximadamente 1 a 1,5 até 2 meses por ano de um apartamento ficar vazio. Ou seja, se eu vou ter um ano o apartamento, vou calcular a minha renda do aluguel multiplicada por 10, vezes 10. Ou seja, se o aluguel fosse, sei lá, R$ 3.000 de aluguel, vou inventar qualquer número aqui. Não sei se o aluguel em São Paulo, mais ou menos, quanto que está um aluguel em um apartamento em São Paulo? Uma região boa, o senhor diretor vai saber falar até melhor que eu, mas uma região boa em torno de 3, 2,5, Vamos fechar já 3.000, mais ou menos. vamos R$ 3.000 para fechar uma valor dois dormitórios em torno de 3.000. Pronto, um apartamento de 2 dormitórios, 3.000, um de um dormitório, 2.500. Ou seja, eles multiplicam 3.000 por 10 ou 2.500 por 10, dá uns 25.000 ou R$ 30.000. É Esse é isso. o ingresso. Esse é o ingresso, tá? Daí resta os custos. Custo de manutenção, custo de administração. Condomínio. No condomínio é responsável o inquilino, tá? Tá. Então, são 2 meses, tu vai ter que cobrar os custos do condomínio nesses 2 meses, tá? 2 E com meses. isso, tá, o ingresso total é o aluguel multiplicado por 10, menos os custos do ano todo, incluindo os custos desses 2 meses que está vazio o apartamento. Essa suma e resta dividido por o valor do apartamento. Se esse valor dá entre 4 e 6, o investimento é muito bom. Calma aí, que tem pessoas que têm problemas com números. Refaz essa conta aí rapidinho, bem devagar, para todo mundo entender, inclusive eu. Tá. Peraí. Pega a sua calculadora, Vanessa. Pega aí, Tá na mão. Tá na mão, pera lá. Então, pega aí. Então, vamos supor que o apartamento seja... Peraí. Que o apartamento seja R$ 3.000 por mês. E eu sou um fundo de investimento imobiliário, vou comprar o prédio todo, 100 apartamentos. Me dá todos os apartamentos aí. 100, 200 apartamentos. Vamos supor que eu tenho dinheiro, tá? Uhum. Primeiro que eu não preciso ter, como fundo de investimento imobiliário, não preciso ter todo o dinheiro. Eu preciso ter 45%, 50% do dinheiro. Porque o outro 50% eu vou me financiar com o banco. Do mesmo jeito que nós, microinvestidores. Tu acha que os fundos de investimento imobiliário pagam no prédio completo? Não, senhora. Esse aí é financiado também. Só que é financiado a um 55%, 45%, até 60% às vezes, no máximo. Tá? Ou seja, nós, microinvestidores, temos uma vantagem competitiva no sentido que nós somos financiados até 70%, 80% do valor do imóvel. Grandes fundos de investimento imobiliário são financiados também
até uns 55%, 45% do valor do prédio. Essa aqui é a diferença. Eles são financiados por um prédio completo, nós por um apartamento ou 2. Pronto. Então, o valor do aluguel é 3 mil. 3 mil. 3 mil. Quantos meses ele vai ficar alugado? 10, porque 2 a gente sabe que vai ficar uma média aí que vai ficar desocupado. E 2 sendo super catastrófico, hein? Super catastrófico, isso é bom. Super catastrófico, tipo assim, a probabilidade de que em 10 anos, todo ano, tenha 2 meses vazio o apartamento, uma região que em São Paulo, por exemplo, a probabilidade disso acontecer é cercana a zero. Quase zero. Ainda mais se for um lugar estratégico onde tem muita procura, de pessoas querendo alugar apartamento ali, e por isso que é importante, né, a gente saber onde é que a gente está investindo. Tem procura de aluguel nesse espaço, nesse local? Se for Sim. no local que tem grande demanda, 2 meses é catastrófico, tipo, quase Catastrófico. impossível. Vanessa, eu demoro 2 dias, entendeu? Eu vou te dar algumas dicas para que 2 meses passem a ser 2 dias, tá? Daqui a pouco. Show. Vamos lá, vamos no ratio financeiros aí. Pega aí. Esse ratio aqui é chamado cap rate, o ratio de capitalização, tá? E quanto consigo capitalizar? Pronto. Pega os 3 mil por dia, dá 30 mil. Daí tu tem que restar os custos de condomínio, não sei o quê, barará, bererê, bererê, bererê. Resta todos aqueles custos, incluindo aqueles custos de condomínio, IPTU, sei lá, qualquer custo desses 2 meses, além dos outros custos de administração mensual, porque teve alguém que tive que encontrar aquele inquilino e você vai ter que contratar uma empresa para administrar, porque se eu vou ter 100 apartamentos, tipo assim, eu não vou ser eu que vou procurar 100 inquilinos, não vou ser eu que vou ficar cobrando a 100 pessoas. Vou contratar uma empresa para isso, não Mas se eu é? tenho um apartamento, eu posso contratar uma empresa ou é eu que tenho que cuidar Na, do inquilino? na minha opinião, eu já fiz isso, Vanessa, já passei por isso. E, na minha opinião, é mais rentável pagar a essa empresa para cuidar do teu apartamento, porque você não está investindo em apartamentos para conseguir um segundo emprego. Você entendeu? Você está querendo investir para que não seja ingresso passivo. Tipo assim, esse custo de administração tem que ser incluso dentro dos seus custos. Do mesmo jeito que um fundo de investimento imobiliário. Então, você vai gastar, sei lá, vamos supor que seja 5 mil no ano, tá? Menos 5 mil de custo. Estou inventando os números aqui, tá? Estou só fazendo a fórmula matemática. Tá vendo aqui? 30 mil menos 5 mil. Dá 25 mil. E o apartamento, vamos supor que o valor do apartamento seja 500 mil reais. Ou seja, 25 mil dividido para 500 mil dá 0,05. Ou seja, 5%. Multiplica por 100, dá 5, não é? Correto. Pronto. Se for um valor entre 4 e 6%, um ratio financeiro, uma divisão, entre 4 e 6, ótimo investimento. Tá Ótimo. muito bom.